Bom dia, pessoas maravilhindas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja que hora for, ou até mesmo boa madrugada, seja que hora for que você apertar o play desse canal. O meu nome é Helena Moraes e aqui dificilmente você vai ver outra coisa que não seja eu falando, só falando, né? Falando de quê, Helena? Assuntos da vida, testemunhos, entendeu? E também disso. Então, se não é a sua praia, esse canal você não tem obrigação de ficar curtindo, nem compartilhando e nem... Você não tem compromisso com nada, porque eu não abri esse canal no intuito de ganhar dinheiro, né? Com isso não estou menosprezando, tá bom, gente? Quem o faz. Mas o meu intuito aqui é levar a palavra gratuita do Senhor, aquela salvação que eu recebi de graça há mais de 41 anos, aliás, vai fazer 41 anos, que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus agora dia 15 de agosto. Né? Faço 41 anos que eu entreguei minha vida para Jesus e eu gosto de sentar aqui para falar do amor de Deus. E num dos comentários, um beijo para você de A a Z. O que significa, Helena, de A a Z? De A a Z é que seu nome começa com uma letra do alfabeto, ok? Então, para não me esquecer de ninguém, um beijo para você de A a Z. E hoje eu vim responder uma maravilhinda que pediu para mim para falar sobre o assunto murmuração, do qual eu sou uma expert, vamos dizer assim, né? Foram muitos anos de murmuração. Eu acho que eu não conheço ninguém que nunca tenha murmurado, a não ser o Senhor Jesus, né? Que tenha feito algum tipo de objeção. Eu tô falando assim, dentro da palavra de Deus, né? Assim, é claro que a gente vê profetas, a gente vê muitas pessoas, mas o ser humano em si, ele tem um monte de porquês. E agora, né? Há um monte de perguntas dentro de nós que precisa de resposta. E para isso, eu vou levar você comigo no livro de Abacuque, que está no Velho Testamento, é um dos profetas menores. Quando se diz profetas maiores e profetas menores, né, que o menor é menos importante que o maior, não, viu, gente? Tem a mesma importância, mas é porque o conteúdo do livro, né, que não é um conto da carochinha, é menor, né? Então, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Se você não tem uma, compre uma, é R$10, gente. Mas tem como baixar, né? Eu vou tentar esconder minha mão, que eu tava pintando ali de preto, então minha mão tá tudo manchada. Mas veja bem, é R$10. Aí muitos vão falar assim, mas tem como baixar a Bíblia pelo app, né? Por celular. Gente, mas nada melhor do que estar com isso aqui na mão, sabe? Com uma caneta, grifando. A minha Bíblia é toda grifada, sabe? Eu aprendi assim, né? Há 40 anos. Hoje eu tenho visto uma série de crentes que nem leva mais Bíblia para a igreja, leva o celular. E se o celular, eu penso assim e tenho certeza, viu, gente? Porque é anos de obreira na igreja, sabe? É anos lidando com o povo e liderando o culto. Então eu sei bem do que eu estou falando. Se você leva um celular para a igreja que tem internet, você não vai ficar só na leitura da Bíblia não, porque vai chover zap, vai chover mensagem e você vai tirar o foco da palavra que está sendo pregada para focar nas mensagens do celular. Por isso que toda vez que eu dirijo um culto, a primeira coisa que eu faço, desliga seu celular. Tem muitas pessoas que olham para mim assim, ó, sabe? Querendo me esmagar. Desliga o celular. Celular tem uma vantagem, né? Depois que você pode desligar ele, mas se depois tiver acontecido alguma coisa, alguém estiver precisando de você, fica lá. O recado fica lá, depois é só você ligar. Mas vamos lá. Aqui em Abacuque está escrito dessa forma: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor?
Não vou tornar a ler, né, gente? O peso que viu o profeta Abacuque. Ponto. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. E por que razão me fazes ver a iniquidade e ver o vexame? Porque a destruição, a violência estão diante de mim. Há também quem suscite e contenda, a contenda, há também, né, que promove a contenda e o litígio. Por essa causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que vos não crereis quando for contada. Essa é a resposta de Deus à queixa de Abacuque, né? Então, aqui, o bom seria, gente, que olha, é 3 capítulozinhos só de Abacuque. Você lê assim, ó, em 20 minutos. Agora, para ruminar, meu filho, você leva anos, entendeu? E mesmo levando anos, essa palavra se renova a cada dia. Então, como a palavra do Senhor, ela tem esse poder, né? Esse poder de se renovar a cada dia, para cada dia que você ler essa palavra, ela vai vir, o Espírito Santo vai trazer ela de uma forma diferente para você, ainda que você lê esse versículo todos os dias, porque a Bíblia, a palavra de Deus se renova a cada dia, ela não é ultrapassada, ela não é igual esses bocós que se dizem famosos, que dizem que tem que ser reescrita, ela é mais atual do que o jornal que ainda não saiu amanhã. Mais atual. As notícias não são fictícias. As notícias não são fakes. As notícias são verdadeiras desse livro. E aqui eu vejo um profeta indignado com a situação que aquele povo se encontrava, sabe? Nós vemos aqui ele falando a respeito da situação que estava aquele lugar, né? Pessoas em pecado, a violência crescendo, a promiscuidade, a injustiça, a maldade, assassinatos, mortes, tudo quanto é tipo de pecado estava acontecendo naquele lugar. E quando ele se coloca diante de Deus, ele fala: até quando eu clamarei e tu não responderás? Porque diante de tudo aquilo que estava acontecendo, sabe? Abacuque orava, mas não via mudança, parecido com alguma coisa que nós estamos vivendo, não é mesmo? A justiça que estava operando naquele lugar era uma justiça falsificada, sabe? Tinha um aspecto de justiça, mas era maldade operando. E o que nós temos visto hoje? Então nós vemos um homem, um profeta. O profeta, ele tem um tete a tete com Deus, gente, o tempo todo, sabe? E por um momento, Abacuque disse que por que o Senhor não estava o ouvindo. Quantas vezes você fez essa pergunta? Quantas vezes você se posicionou diante do Senhor e falou: Deus, o Senhor não está me ouvindo. Senhor, eu não consigo ouvir a sua voz. Senhor, quanto mais eu oro, mais coisas ruins acontecem. Então, né, ninguém melhor do que eu para dizer a respeito de murmuração. A murmuração, ela nos faz sentir coitadinhos, dono da razão, e que sofremos mais do que qualquer outra pessoa na face da terra,
né? Não tem ninguém que sofre mais do que eu. Você começa a olhar para sua situação, e eu sei bem o que é isso, sabe? Eu sei o que é sentir eu sei o que é sentir um amargo na boca, sabe? De pensar assim, Deus, eu tenho clamado, por que que isso acontece comigo? Quantas noites eu perdi? Quantas murmurações eu já fiz? Quantas vezes eu me coloquei diante do Senhor e disse, eu não merecia, Senhor. Eu não mereço isso, né? E, para minha alegria e tristeza, para sua alegria e tristeza, não somos os únicos a pensar assim, sabe? Mas nós precisamos tomar uma posição, porque quando eu comecei a tomar uma decisão, sabe? De enfrentar qualquer problema que vem sobre mim, com o auxílio do Senhor, as coisas começaram a mudar. Veja bem, eu tenho 35 anos de casada, né? E conheço o Daniel uns bem 38 anos, né? Que ele se converteu, né? E foi para a igreja, e conheço o Daniel. E o Daniel ficou no meu pé para namorar comigo uns 4 anos. Uns 4 anos, e eu não, eu vou para a África, eu vou fazer missões na África. No meu coração ardia ser missionária e ir para a África, né? Então, eu tinha, naquela época, não tinha tudo que tem ao nosso dispor hoje, sabe? E hoje, quando eu penso na grandeza de Deus e lembro das noites que eu chorei falando com o Senhor não me ouve, só manda fulano, ciclano, beltrano, mas o Senhor não me ouve, sabe? Eu louvo a Deus, sabe? Por ter casado, ter tido filhos, ter 2 netos, porque os planos de Deus não eram os meus planos, entendeu? Desde que eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, o meu foco é almas. O que é isso, Helena? Orar para almas que já morreu? Não, almas é vida, é pessoa, é pregar o evangelho para pessoas, sabe? Mas não é para pregar para pessoas que já estão na igreja, que já entregaram a vida para Jesus. Não, pessoas que não têm conhecimento de Jesus, sabe? O craqueiro, o maconheiro, o Zé Droguinha, a prostituta, o prostituto, a adúltera, o fornicador, o gay, o homossexual, o boiola, o LGBTQI, sei lá quantas letras que está arrumando isso. É para essas pessoas. Mudar, Helena, você quer mudar essas pessoas, curar pessoas gay? Claro que não. Desde quando ser gay é doença? Sabe? Isso não é doença não, ué. Isso tem outro nome, né? Que se eu for falar aqui, ele vai dar um chabu danado. E eu não vim para ficar escondida atrás do muro, né? Eu quero só que você entenda, pecado é pecado. Não existe para Deus pecadinho e pecadão, sabe? Eu mentir ou eu omitir alguma coisa, eu omitir a verdade e o outro e adulterar, roubar, matar, assassinar, sabe? Levantar falso testemunho, se deitar homem com homem, mulher com mulher, pra Deus pecado é pecado. Deus não era não. Ah, ele matou, mas ela mentiu. O pecado dela é menos. Não, gente, pecado é pecado e nos afasta de Deus, né? Então veja bem, o Daniel ficou uns bons 4 anos. A gente tinha e tem o costume de subir ao monte e orar. Não é para dançar, não é para virar canela de fogo. Eu sou de um evangelho, sabe, sério, que não tinha esse negócio de lutar karatê no ar, lutar judô, rodopiar num pé só, ficar falando um monte de coisa doideira, de revelamento. Muito pelo contrário, o nosso pastor nos ensinou a ter cuidado com esse tal de profecia. Eis que nessa hora, deixa eu ser boca de Deus para você. Não, ele nos ensinou,
sabe? A ter conhecimento da Bíblia, sabe? Nós somos ensinados desde o leite, né? Que é o alimento mais, como que eu vou dizer? O alimento mais puro para uma pessoa que está tendo um conhecimento com Jesus, até poder comer alimentos sólidos, né? Que vai nos fortalecer. E o que é comer alimento sólido? É você saber, quando você entrega Jesus, em que João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu aceitei Jesus com essa palavra, que Deus me amou de uma maneira incondicional. Deu o seu único filho. Ali eu fui aprender o que era Deus, o que era filho, que amor é esse, né? E depois de tudo isso, a gente foi pro sólido, que é o quê? Saber tudo da palavra de Deus, saber aquilo que Deus tem por nós, para nós, saber tudo aquilo que o Senhor nos prometeu se cumpre. Então, quando Daniel ficou 4 anos e a gente subia no monte, eu sabia que estava lá naquele canto do monte lá, porque a mulher ficava de um lado, homem do outro, e eu sabia que estava lá pedindo eu para Deus, pedindo a Deus para casar comigo. E eu do outro lado, Senhor, não quero aquele homem não. Senhor, não quero. Senhor, eu não quero esse rapaz. E isso, gente, foi anos. Tem pessoas aqui da minha época que vê os meus vídeos na calada e sabe disso. Sabe? Foram muitos anos e eu não. Sim. Eu me casei com Daniel, né? Aí eu fui ter o ministério. Qual ministério? De ter filhos, de criar os filhos, de cuidar da casa, de manter eles muito limpos, de inculcar neles a palavra do Senhor, de escolher qual desenho eles poderiam assistir e qual não. Quais as palavras? Meus filhos nunca me ouviram dizer um palavrão. Os meus filhos foram criados me vendo orando a tempo e fora do tempo, o tempo todo. Que Helena poderosa. Lindinho, eu tava murmurando. Eu não queria morar nesse bairro. Eu não queria essa casa. Eu não queria nem casar. Eu não queria, sabe? Eles me viam orando, fazendo a obra, evangelizando o bairro todo. Gente, esse bairro todo foi evangelizado por mim, pelas intercessoras. Todo, casa em casa, né? Agora não, agora tem muito tempo que eu não faço isso. Né? Tem muito tempo, desde a pandemia, que eu não saio de porta em porta, não. Mas continuo pregando o evangelho. Veja bem, saio para outras cidades para pregar o evangelho. Agora veja bem, naquele tempo em que eu ficava com dó de mim, sabe, com muita dó de mim, as coisas difíceis, gente, construir essa casa, essa minha casa tem a mesma idade, quase a mesma idade do meu casamento. Eu tenho 34 anos de casada e tem 32 anos que eu moro nessa casa e ela ainda está inacabada. Poderia estar com acabamentos finíssimos, sabe? Mas muitas das coisas que poderia ser feito aqui não foi feito por conta da minha murmuração, sabe? Hoje eu aprendi que por mais difícil, quando eu falo hoje, já tem bem tempo, viu? Quando eu falo hoje, já tem bem tempo que eu aprendi a duras penas que o louvor faz uma diferença enorme. E eu comecei a desenvolver, eu já tinha uma intimidade com louvor. Louvor é cantar, Helena? Louvor é cantar, tu vai comer o melhor dessa terra. Não vais passar por tribulação. Tá chorando por quê? Não é isso não, sabe?
Louvor é muito mais do que essas cantigas. E para te falar, eu vou falar para você um segredo, fica só aqui, tá? Entre você e eu. Eu não gosto de música gospel, seja ela que cantora que for. Por que, Helena? Você já viu o que está acontecendo com esse povo gospel? Eu não costumo nem chamar de gospel, sabe? E se você ver meus vídeos há muito tempo atrás, essa não é uma fala de agora não, é de muito tempo. Esses gospéis, só para dar uma introdução aqui, deixa eu te falar uma coisa, que isso entra na murmuração e isso é papo, gente, para muitos vídeos. E que o Senhor nos dê a graça para que eu continue a falar desse assunto, porque não dá para um vídeo só. Veja bem, na minha época, na minha época de cristão, porque depois virou uma salada mista, né? Foi entrando tudo, festa julina, junina, era crente com chapéu de palha, fantasiado. Você é contra isso, Helena? Contríssima, contra isso. Eu pego a palavra de Deus, eu não vejo apóstolo tendo tempo para dançar quadrilha, não. Eu não vejo profetas aqui tendo tempo para ir no bailinho gospel, não. Eu pego a pura palavra de Deus, eu vejo homens pagando preço, sabe? Para levar almas aos pés de Jesus sem brincadeira, sabe? Não tinha tempo disso não. Os nossos cultos de oração era um dos mais frequentados. Faz uma maratona de oração e chama os crentes. Se for 3 é porque é cristão. Porque a maioria dos crentes não vai. A maioria não vai. Porque não pode ajoelhar. Eu tô com problema no joelho. Sabe, na minha época, quando eu me converti, e até pouco tempo, porque tem senhorinhas da minha turma de intercessora que hoje dormem no Senhor, que com 60, 70 anos faziam uma vigília legal comigo, de joelho no chão. Mas hoje os bonitos tá com água no joelho, pedra no joelho. Eu já subi, já fiz campanhas no monte, meses seguidos assim, com meu joelho deste tamanho. Hoje eu não tenho nada no joelho. Só não vou levantar para mostrar a você minhas pernas, porque eu não tô aqui no intuito de fazer exposição da figura. Então, sabe, eu acredito num evangelho sério. Eu ouvi falar que tem igrejas que fazem o Halloween cristão para que as pessoas entendam que o crente também diverte. Oi, a Bíblia fala que nós não podemos jurar por nada, nem que está em cima dos céus, nem debaixo das águas, por nada. Mas, então eu não falo essa palavra. Mas você tem certeza, é a cara de pau de me dizer que para ganhar alma para Jesus, você tem que continuar como o mundo tá? É cantoras juntando com mulheres profanas, cantora gospel, famosa, juntando com pessoas profanas do mundo e cantando junto com ela os corinhos dela, né? Algumas até já se foram, cantando as músicas delas. Escuta, eu vou te falar com você uma coisa. Eu vou te falar com você uma coisa muito séria. Eu fui católica 22 anos da minha vida. E a gente lá na minha casa era muito religiosa, porque nós fomos criados com vovós, sabe? E nossas vovós eram muito religiosas, sabe? Praticante, diferente dessas velhas da rede que tira a roupa mostrando um corpo detonado, porque tem uns que tem até um corpo em cima, né? Mostrando o corpo em cima e detonado, mostrando que elas estão com 50, 60 e 70, mas que tá muito boa. Não, as minhas avós ensinou pra gente, sabe? Ó, uma moça direita não faz isso, uma moça que quer casar não faz isso, não deixa o moço tocar nela antes do casamento. É assim que eu fui criada. E é assim que eu criei os meus filhos. Mas veja bem, hoje,
Eu vi uma moça também, não escuto música, não acho graça na música dela. Você tá aqui pra detonar os outros? Não, eu tô só aqui pra te abrir o olho. Eu sou muito sincera no que eu faço. Oi, a menina, ela tem uma voz muito esquisita. Porque Fabiana Anastácio era uma mulher que adorava a Deus, gente. Você pega o testemunho, as pregações daquela mulher, você fica de bobeira. Hoje ela dorme no Senhor, né? Morreu na pandemia. Mas tem uma menina aí que foi encontrada, né, por esse tal gospel. Um dia eu vi um videozinho dela quase sofrendo um infarto porque a mãe dela estava para conhecer. Ela tinha encontrado com a Jojo Todinho no aeroporto. Eu tô assim, Senhor, esses crentes tá tudo doido. Esses crentes tá tudo doido, sabe? Pra gente começar a ter o Espírito Santo dentro da gente, a gente tem que fugir, sim, da aparência do mal. É por isso que nós tá vendo aí, ó, um monte de cantores gospéis, sabe? Na frente de uma televisão, um dia era João, agora é Maria, né? É porque eu me encontrei. Eu agora estou no candomblé. Vai pro inferno. Essas pessoas vão pro inferno, são filhos do diabo. Aí muitos que me veem tá julgando. Atira a primeira pedra. Escuta aqui. Vamos deixar de ser otários? Porque isso não é palavrão, não. Vamos deixar de ser imbecis e ir para a palavra de Deus. Sabe o que Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, diz para mim e para você? O Senhor Deus diz assim: se eu disser o ímpio que ele vai morrer, para que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se converta a mim, e você não for e dizer para esse ímpio que ele vai morrer no seu pecado. Mas o sangue dele, isso é Deus dizendo, eu vou requerer da tua mão. Tá preta aí, né, gente? Releva, é tinta. No versículo 19 diz o seguinte: mas se eu disser ao ímpio que ele vai morrer no seu pecado, na sua abominação, na sua orgia louca, e você for e avisar para o ímpio, e ele se arrepender dos seus maus caminhos, ele se salvará, sabe? E você ganhou uma pessoa para o Senhor. Agora, se você não falar, ele vai morrer. E o sangue dele, o Senhor vai pedir da minha, da sua mão. Aí você acha mesmo que eu vou ficar aqui batendo palma para maluco pular, para maluca pular? Quando esses gospéis, sabe, retrocede na fé e vai para esses programas nojentos de televisão dizer porque no meio gospel se fazia antes do culto, se fazia uma carreirinha de cocaína pra gente cheirar. Isso é filho do diabo. Tem 41 anos que eu sou do meio evangélico, eu nunca vi isso. A menos que ele estivesse frequentando a tal da igreja inclusiva, porque lá tem isso. Os inclusivos lá, sabe? Que é gay, sapatão, sei lá mais o que, e um tanto de coisa que hoje é cis, é Z, é D, é T, o povo arrumou um tanto de letra. Eu sei que eu sou mulher, nasci mulher, na minha certidão de nascimento tá lá, feminino, entendeu? Então, essa bandalheira toda, que essa raça fica falando aí, esse monte de coisa que tem que ser levantado, homem, pelo amor de Deus, com aquela cara de macho, né? Porque tem uns que faz um troço lá, que fica até imitando mulher, porque não tem como, gente. A mulher virtuosa que a Bíblia fala, camarada pode fazer trocentas cirurgia, nunca será uma mulher, nunca será uma mulher. Mulher é mulher. Então, essa raça vai pra tudo quanto é
tipo de televisão, de mídia, e grava videozinhos, detonando com a casa do Senhor e querendo nos igualar a Ele, sabe? Aí eu pergunto para você, eu sei que aqui tem pessoas católicas que me veem, sabe? Pessoas católicas que temem a Deus. E eu vou responder uma pergunta que me fizeram. Se te chamar você, Helena, para ir na missa na igreja, você vai? Não, mãe. Eu frequentei 22 anos. Eu conheço Bíblia. O que eu vou fazer lá? Sabe? Você está julgando a minha religião? Não, filhinho. Eu sou a favor da palavra de Deus. A Bíblia diz que eu devo adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você vai, Helena, se eu te chamar você para ir numa sessão espírita? Não, lindinho, eu já fui evangelizar um dia, amarrei, os demônios ficou tudo amarrado. Nem eu sabia que eles estavam amarrados. Foi preciso do tal do cabono, sei lá como é que chama o raio desse trem, porque minha família, dos meus antepassados era tudo da macumba. Mas a minha mãe, minha avó não deixava a gente participar disso. Porque, ó, chegou lá e me convidou para sair. Ó, você vai embora, você sai daqui, você não é bem-vinda. Eu nem conhecia Jesus, porque tá acontecendo alguma coisa com os nossos trabalhos, não tá fluindo por sua causa. Eu tô assim, ó, meu Deus do céu. Naquela época eu não tinha intimidade com Jesus, eu tô assim, Deus não me quer. Que Deus, o que é que ele é diabo? Entendeu? A Bíblia fala que não devemos consultar os mortos. A Bíblia fala que nós não devemos, as más conversações corrompem os bons costumes. Luz não combina com trevas. Onde você já se viu? Hoje crente está na igreja, hoje esses cantores gospéis tá aí, grava. Na minha época era CD, né? Agora eu não sei como é que funciona o negócio para comprar trendezão, não sei como é que faz para eles ganhar dinheiro mais não. Mas esse povo canta, diz que tá adorando a Deus, depois senta com o cantor macumbeiro que adora demônios, bate atabaque com eles, fala que o hino mais alto do que a neve é racista, fala que a Bíblia tem que ser reescrita. E você quer que eu siga uma raça dessa? Entendeu? Eu sou de uma época que falavam pra mim, que eu fui ensinada, que quando você é cheia do Espírito de Deus, você tem um brilho diferente, você tem uma maneira diferente, você tem uma unção, sabe, que vem do alto, uma unção que vem de cima, que as pessoas só de olhar pra você, elas entendem o amor de Deus para a vida delas. E é isso que eu vivo. Como que eu faço para mim ser diferente, para o meu marido me notar, para mim, sabe? Começa a glorificar a Deus por tudo. Pela luz cortada, Helena, também. Pela água cortada, também. Pelo boleto que está atrasado, também. Principalmente. Pelo meu filho que desviou, que está nas drogas, ou que era João, agora diz que é Maria, também. Deus, esse filho foi o Senhor que me deu, essa filha foi o Senhor que me deu, ele está nas suas mãos. Eu não vou morrer sem ver a obra do Senhor. Oh Deus, o meu marido é uma encrenca, mas eu casei com ele, eu sei que o Senhor estava lá. Helena, mas eu casei na católica, casamento, minha filha, nasceu no coração de Deus, foi ele que fez o primeiro casamento, lá, no Jardim do Éden. Diabo não faz casamento, não. Ah, o fulano casou num terreiro de macumba. Vai dar ruim. Eu já vou falar de primeira, vai dar ruim. Mas todo casamento que usou o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você pode ter casado numa fazenda, você pode ter casado num sítio, você pode ter casado numa capela, numa igreja. O padre pode ter feito, o papa, o bispo. Deus estava ali, sabe? Começa a colocar, quando nós colocamos todos os nossos problemas, a Bíblia é clara, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele cuida de vós, entendeu? Quando eu lanço a ansiedade da vida, nos faz murmurar, nos faz olhar no espelho e pensar assim, nossa, eu queria ter um nariz em pé, eu queria ter um cabelo. Você já viu mesmo, meu cabelo é duro, não viu? Pois é. Aí eu pus trança de novo. Tá aguentando ficar penteando que durepox todo dia de manhã, não. Mas é lindo. Mas eu não tava com paciência com ele penteando, um trabalho.
tantão de creme. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu coloquei tranças. Sabe, isso aqui levanto, dou uma amarrada no alto e vou fazer minhas coisas. Sabe, quando a gente começa a glorificar a Deus por tudo, Deus entra na circunstância da nossa vida, Ele move a moenda, sabe? Gente, tem uma menininha aí que ela canta assim, ó. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Tem um monte de crente otário falando que aquilo ali é música de pomba gira, não sei das contas. Mentira, gente, Ezequiel fala da roda grande. Esse povo não lê Bíblia, fica caçando pelo em ovo. Gosto dessa menininha, sabe? E eu não profetizo que ela vai se tornar uma outra JA, não. Eu profetizo que o Espírito Santo vai usar ela tremendamente para vergonha desses crentes cospés que só profetiza aquilo que não presta, sabe? A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. O meu dever, o seu dever, extrapolei. Continua o assunto, viu? Lindeza. Continua esse assunto sobre a murmuração nos próximos vídeos que virão. Amém? Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tantã que vai impedir? Ninguém. Um beijão, até o próximo encontro.